O dia era 24 de novembro de 2022. O Brasil encarava a Sérvia e precisava de todo jeito vencer na sua estreia na Copa do Mundo. Quando a partida estava difícil, todo o jogo muito truncado, eis que Richarlison Andrade acerta um golaço. Mas não foi qualquer golaço, foi um voleio daqueles inesquecíveis, daqueles que ficaram para a história. Muito se repercutiu sobre o lance e o fenômeno Richarlison Andrade começava a entoar para o mundo. Apenas a dança do pombo não era o suficiente para que o mundo observasse como um jogador poderia ser, ao mesmo tempo, tão carismático e eficiente no ataque. Richarlison Andrade se tornou o nome mais pesquisado do país naquela época. Todo mundo queria saber ao certo quem era o pombo, como se tratava aquele jogador, aquele cara tão diferenciado, aquele mesmo cara que poderia trazer a própria Copa do Mundo. O tempo foi passando, a vitória contra a Coreia do Sul com o gol dele marcou mais uma vez sua trajetória, mas foi justamente a eliminação para a Croácia que marcou não somente o choro dele, mas o choro do restante do Brasil. Richarlison Andrade sofreu como poucos aquela derrota e mal saberia o próprio Richarlison que a sua carreira iria por água abaixo. Desde aquele momento da Copa do Mundo, foram vários os meses que Richarlison ficou sem marcar. Desde então, desde aquele momento, desde aquela situação, foram apenas 2 gols marcados, nenhum deles com a camisa da seleção brasileira. E ontem, após jogar mais uma partida irregular contra a Bolívia, ele chorou para milhões de pessoas que estavam acompanhando. Será mesmo que esse é o fim da linha para Richarlison na seleção brasileira? Se inscreva no canal, deixa o like e acompanhe toda a repercussão. Ou será mesmo que Richarlison vai sair da seleção? Poucas coisas marcaram tanto quanto o abatimento de Richarlison após não conseguir marcar contra a Bolívia. É bem verdade que a seleção brasileira amassou os bolivianos, vencendo por 5-1, um jogo que com certeza ficou com uma excelente estreia no comando de Fernando Diniz. O pombo chorou muito no banco de reservas após ser substituído por Matheus Cunha na vitória do Brasil sobre a Bolívia por 5-1 nesta sexta-feira, na primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Richarlison foi substituído por Matheus Cunha aos 24 minutos do segundo tempo. Aos 5 da etapa final, o atacante perdeu uma chance clara de gol. Rafinha ajeitou de cabeça para ele, que dominou na área, cortou bem o marcador, mas finalizou sobre a meta. Após a partida, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre a reação do Richarlison. O treinador fez questão de demonstrar apoio ao atual camisa 9 da seleção. Todo mundo acolheu, a torcida também acolheu Richarlison. Ele desperta isso no torcedor brasileiro, esse carinho. A gente vai fazer de tudo para que ele possa manter tranquilidade. Ele é um jogador vitorioso e a bola vai entrar a qualquer momento. O treinador também não deixou a oportunidade passar e elogiou a atuação do atacante, evitando cogitar a saída do jogador. A gente vai fazer sempre o melhor para a seleção. Eu acredito muito nele, é um grande jogador. A bola dele não entrou. Não é que ele jogou mal, pelo menos na minha opinião. Uma hora a bola dele vai entrar, é um jogador que ajuda demais. Talvez vocês não tenham percebido, eu gostei da participação dele. O Brasil goleou a Bolívia por 5-1 no Mangueirão, em Belém, no Pará. Mas se tem uma coisa que está sendo minada, é a confiança do pombo. E obviamente que o choro do pombo viraria assunto. Foi assim na Europa e jornal questionou o que há de errado com ele. Os olhos marejados de Richarlison no banco de reservas durante a goleada da seleção foi um assunto que ganhou repercussão na imprensa da Europa. O tradicional jornal espanhol Marca questionou sobre o que estaria acontecendo com o jogador, que foi titular contra a Bolívia em duelo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira. O que há de errado com Richarlison? Ele começou a chorar no banco após ser substituído. A estreia do Fernando Diniz como técnico não deixou todos felizes, pois o atacante do Tottenham não vive um bom momento, nem no seu clube, nem na sua seleção, disse o jornal. O Marca também lembrou que o jogo contra a Bolívia foi uma chance para o jogador demonstrar que era o dono da camisa 9 da seleção brasileira, algo que o próprio Richarlison declarou em junho antes do amistoso contra a Guiné, na Espanha. A camisa 9 já é minha, não tenho que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo o título, e acho que aqui na seleção todo mundo sabe que eu sou o homem gol, não tenho que ficar escolhendo. A camisa 9 é minha. Contra a Bolívia, o atacante perdeu 2 chances claras de balançar. Apesar do desempenho, o jogador foi defendido pelo próprio Diniz. É difícil compreender ao certo o que está acontecendo com o pombo. A carreira dele não foi tanto assim marcada por oscilações, muito pelo contrário. Desde que começou sua carreira profissional no América Mineiro em 2015, constando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em sua única temporada antes de ser transferido ao Fluminense, ele mostrou sim que aquela sua carreira não iria ser à toa. No cenário internacional, ele fez a sua estreia na seleção brasileira em 2018. Ele integrou a equipe que conquistou a Copa América de 2019, foi vice-campeão da Copa América de 2021 e conquistou a medalha de ouro
ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, sendo o artilheiro da competição. Sua carreira não começou a deslanchar logo de início, pois ele começou sua trajetória jogando futebol em clubes pequenos do Espírito Santo, tendo passado pelas categorias de base do Real Noroeste em 2013. E quando apareceu a primeira oportunidade para mostrar que era um grande jogador, ele não se esquivou. Foi assim que em 2017-18, após uma grande passagem pelo Fluminense, foi confirmada a venda do atacante ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros. Foi então que nessa temporada ele conseguiu grandes atuações na Premier League, e apesar de tímidos 5 gols em 32 jogos na Premier, foi lá que ele mostrou que seria capaz. Foi em 2018, mais precisamente em julho, que ele foi pro Everton. Não à toa, a camisa 7 foi dada para o jogador, que logo se empolgou e mostrou que ali poderia ser um cara que marcaria não somente gols, mas a sua trajetória por ser um atacante diferenciado, pois foi na temporada 22-23, mais precisamente no dia 1º de julho, que o Tottenham Hotspur anunciou a contratação do Pombo. A transferência teria custado ao torno de 50 milhões de libras aos Spurs, além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais por metas a serem alcançadas. O Richarlison fez sua estreia no primeiro amistoso de preparação dos Spurs para a temporada 22-23, contra um combinado da K-League, no qual os londrinos venceram por 6-3 em Seul, na Coreia do Sul. Foi vencendo o Olympique de Marseille por 2-0 em casa na primeira rodada do grupo D da Liga dos Campeões que Richarlison fez 2 gols, e ali parecia que seria marcado por uma trajetória imensa na equipe, pois desde então a sua Premier League foi muito decepcionante, marcando apenas 1 gol em 38 rodadas. E agora, mesmo com o Tottenham brigando lá em cima, ele também segue sem marcar. Logo, ele que teve a responsabilidade de assumir a camisa marcada por Harry Kane. Em seu primeiro ano no Tottenham, Richarlison foi alvo de muitas críticas, especialmente pela temporada abaixo do jogador. Não conseguiu atender nenhuma das expectativas, e agora na atual temporada somente marcou apenas 1 gol. Gol esse marcado na Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa. O jogador que na sua infância, antes de começar no esporte, chegou a trabalhar limpando carros e vendendo picolé para ajudar a família, vem encontrando, claro, uma das maiores dificuldades da carreira. O filho de Vera Lúcia e de Antônio Carlos Andrade, que por anos trabalhou como marteleiro, vive agora o seu maior drama como jogador, pois não se sabe ao certo se Richarlison continuará sendo convocado, provavelmente pelo estilo paizão do Fernando Diniz e pela maneira como ele enxerga jogadores como pessoas acima de tudo. É provável que sua escalação continue sendo feita, é provável que Richarlison inclusive continue atuando com a camisa, mas será mesmo que vale a pena tanta exposição para o jogador? Será mesmo que vale a pena Fernando Diniz insistir assim no cara? Muita gente falou que a língua nesse caso foi o chicote do rabo, e que estralou após o próprio Pombo falar com certa soberba e arrogância que seria de fato o camisa 9 e que ninguém tirava dele. Ainda assim, vale lembrar, o Pombo é marcado por muita humildade, pois foi o jogador mais prestativo possível no Pará, foi o jogador que mais atendeu os fãs e principalmente o cara que parece ser o mais gente boa da seleção brasileira. Essas atuações bastante inconsistentes na Premier League fizeram com que Michail Antônio e Callum Wilson, respectivamente na época de West Ham e Newcastle, ironizarem o fato do Richarlison ter apenas marcado 1 gol na Premier League. No podcast The Footballers Football, os atacantes ingleses comentaram sobre o brasileiro dando gargalhadas. Ele marcou 4 vezes nessa temporada, 3 vezes ele esteve impedido e ele tirou a camisa 4 vezes agora. Ele tem 4 amarelos e está quase suspenso, acrescentou Wilson antes que a dupla caísse na gargalhada. Richarlison foi na postagem do trecho do podcast no TikTok e respondeu os dois: quantos gols os dois têm na Copa do Mundo? Fato é que a galera está completamente impaciente, e com razão. O Pombo, afinal de contas, não consegue se desempenhar, mas é claro que as críticas não podem exceder o lado humano. Richarlison Andrade, com certeza por estar onde está, teve um claro merecimento em alcançar tudo que alcançou. A sua carreira não pode ser citada em vão. É óbvio que a trajetória do jogador precisa ser louvável, mas é claro, principalmente, que o Pombo precisa ver se realmente não vale a pena dar uma pausa, ou quem sabe, sair um pouco dos holofotes da seleção, pois isso vem fazendo muito mal a ele. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você pensa desse caso do Richarlison? Ele deve mesmo sair da seleção? Comenta aqui. O time do Brasil atacando, vem com a bola bem batida pro gol! Gol! Richarlison! Gol do Brasil! No Chelsea, inclusive, quando os adversários se fecham, ele que sai, Richarlison! Gol! O movimento no corpo inteiro, olha só, pegou no peito do pé do time do Brasil nessa Copa do Mundo, tenho certeza, Neymar na cobrança, o toque, gol! Richarlison, de cabeça, o Thiago Silva vinha por trás, Richarlison mete a cabeça na bola. Em junho, 2 jogos de setembro, lá vem o time brasileiro, Richarlison, bateu, gol! Belíssimo gol, hein? Belíssimo. E a outra?
Obrigado, claro, por ficar mais uma vez aqui no canal. Tamo junto demais e valeu por ter chegado até aqui. Até a próxima.